Olá, pessoal! Eu sou a professora Adriana de Ciências. Como estão? Prontos para mais uma jornada pelos ecossistemas? Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Olá! Eu sou a Clô, uma plantinha muito importante para o meio ambiente e para os outros seres vivos. Você sabia que não existiria vida sem as plantas? A maior parte dos seres vivos precisa de ar e luz para sobreviver. E onde vivem existe tudo o que é necessário para eles. E quando faço a fotossíntese, uso gás carbônico. Aí sobra o oxigênio. Eu uso um pouco do oxigênio e o que sobra vai para o ar, para todos poderem respirar. Você viu, Mico, que há uma inter-relação entre as plantas, o ar e a água e os outros animais. E que as plantas produzem o oxigênio que todos nós precisamos para viver. Vi sim, professora. Descobri, inclusive, que eu vivo num ecossistema. Notei que todos precisamos uns dos outros e dos elementos, como ar, água, por exemplo, não é? Nossa, Mico, como você pega rápido. Mas eu ainda tenho uma dúvida, professora. E as cidades e casas onde as pessoas moram também são ecossistemas? Ou somente as florestas e os mares? Não, Mico, as casas e as cidades também são exemplos de ecossistemas, porque ali podemos encontrar elementos vivos, como os animais e os vegetais, e os elementos não vivos. Corra, corra que o sol está chegando. Nossa, essa foi por pouco. Você sabia que nossos super túneis facilitam a vida das plantas? Com eles, o ar e os nutrientes chegam mais rápido nas raízes. Além disso, nós também produzimos uma coisa importante para o solo: o humus. Nós ajudamos a nutrição das plantas. E as plantas produzem alimentos para os seres vivos usando algumas coisas da terra e da água que passam nos nossos túneis. Adorei essa história de poder ajudar. Minhoca! Professora, que legal que você veio nos ver. Ótimo! Tínhamos mesmo que tirar algumas dúvidas. Vimos o que falavam sobre ecossistemas e adoramos saber que também fazemos parte deles. Mas notamos que aqui embaixo onde moramos não há nenhuma plantinha e nem luz. E assim mesmo, aqui é um ecossistema? Mas é claro, o que vimos é que a maioria dos animais precisa do ar e luz para sobreviver. No ambiente onde vocês vivem, não existe luz, por isso as plantas não se desenvolvem. Mas é um ambiente próprio para a vida de vocês. Cada animal vive num ecossistema autossustentável, ou seja, que fornece as condições mínimas de sobrevivência para cada grupo. Eu notei que em todos os ambientes sempre existem duas coisas: a água e o ar. E sabe por quê? Porque precisamos do ar e da água para sobreviver. Exatamente. Existem vários tipos de ecossistemas, mas algumas condições mínimas, como o ar e a água, têm que estar presentes para que haja vida. Por isso é importante cuidarmos sempre dos animais e das plantas do ambiente onde vivemos. Olá, professora! Olá, pessoal! Eu vim aqui somente para não deixá-los esquecer de comentar sobre os outros seres que também vivem nos ecossistemas, mas que ninguém consegue enxergar. Você não vai se apresentar para os nossos amiguinhos? Me empolguei, desculpa. Eu sou a Lulupa e achei que deveria falar aos nossos amigos que há outros seres que vivem no ecossistema, mas que ninguém vê a olho nu, somente com a ajuda de um microscópio ou até de uma lupa como eu. Bem lembrado, Lulupa. Não estou entendendo nada sobre o que ou quem vocês estão falando. São fantasmas? É claro que não. Que mico bobo. São bactérias, fungos e outros seres que são tão pequenininhos que realmente não conseguimos enxergar. Como disse, somente com ajuda. Ainda bem que existem seres vivos diferentes e que existem muitos e muitos seres, não é mesmo? Professora! Fala, Mico. Sabe, notei outra coisa também, que existem vários tipos de animais e que eles procuram seus alimentos de formas diferentes.
que vi e entendi da explicação da professora, posso concluir que, além de existirem muitos seres, suas diferenças não ficam só nas aparências. Cada um deles se adapta com o que tem. Você viu como as aves comem? Com o bico, porque não tem mãos para isso. Xiii, e nós, sem língua e mãos. Não seja ridícula. Nós comemos com a própria boca. Isso acontece quando passamos pela terra, onde está o nosso alimento. Ah, é? É verdade. Mico, vamos ver uma atividade com as crianças? Oba! Eu adoro crianças! Hoje a gente vai falar sobre quem? Sobre os seres vivos. Quem lembra o que são os seres vivos? Bichos, Pessoas, plantas. Mas o que eles têm parecido, que eles fazem parecido, que eles precisam? Ar, água, e luz. luz. Para que eles precisam? Para sobreviver. Então vamos lá ver. A terra, vamos ver a terra. Toca todo mundo aqui ó, no chão. O que tem? O que ela precisa? De água, né? E tem alguém que mora dentro dessa terra, embaixo? Minhoca. A minhoca? A minhoca. A formiga passeia também, né? E planta? Qual planta que a gente tá vendo? Árvore e grama. E a árvore precisa de ar? Precisa de água? Precisa? Pra crescer. Vamos lá, Fê. Ela Vamos dá lá ar. pertinho da árvore. E ó, na árvore, o que a gente sente? O ar. Mas vocês sentiram bem o ar? O ar tá paradinho ou tá se movimentando? Tá se movimentando. Tá se movimentando. E como que a gente chama esse ar que fica em movimento? O vento. Então, olha lá, as folhas estão se mexendo porque o ar tá em movimento. Vento. E as folhas respiram o quê? Ar. E o que tem no ar? Oxigênio e gás carbônico. Sobra qual pra gente? O oxigênio, que a gente usa para sobreviver. Agora vamos ver outra coisa que a gente precisa, né, para sobreviver. A água. Vamos lá ver? O que será que tem nessa água? Peixe, planta, o que mais? E animais, né, diferentes. Se o peixe, ele come a planta e a gente come o peixe. Isso tudo é pra quê? Pra gente sobreviver. Agora vamos olhar lá, ó, a cidade. Estão vendo a cidade lá? Sim. Aquilo lá também é ser vivo? Não. Os prédios são seres vivos? Não. Não. Por quê? Porque Eles não respiram, eles não bebem água, né? eles não se mexem. Eles não se mexem. Eles não comem. Então, eles são o quê? Construções feitas por quem? Pelo homem. Mico, o que você percebeu dessa atividade com as crianças? Percebi que tem coisas como o cheiro e o vento que não vemos, mas que mesmo assim eles existem. Isso mesmo. Não podemos enxergar o vento, mas podemos perceber o efeito que ele produz. As folhas das árvores balançando, o barulho que o vento produz nas janelas. E o que mais nós percebemos, professora? Percebemos que existem outros seres vivos, como os animais e as plantas. E que se não cuidarmos bem desses seres vivos, eles podem não sobreviver. E agora que eu vi que cada ser vivo é importante no ecossistema, mesmo que a gente não o veja e nem saiba muita coisa dele, precisamos preservar mais a natureza. Para estudarmos um pouco mais a natureza, que tal se nós nos informarmos sobre as datas que se comemoram o Dia da Árvore, o Dia do Meio Ambiente? Quem pode nos informar melhor sobre esse assunto é o nosso amigo Marionete. Vocês sabiam que o dia 15 de abril é o Dia da Conservação do Solo? De 1º a 7 de junho é a Semana Mundial do Meio Ambiente? O dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente? O dia 17 de julho é o Dia da Proteção das Florestas? Acho que agora até darei mais atenção para nossa casa. Tomarei mais cuidado com a natureza e principalmente com você, que é um ser vivo. Obrigado pela parte que me toca, mas acho que devemos principalmente respeitar a casa de todos, que é a terra, porque senão quem fica doente é ela. É isso mesmo. Precisamos cuidar dos rios e mares para que todos os seres vivos continuem tendo as condições para viver.
E você lembra bem o que a Clô disse, que os animais precisam dos vegetais para existir. E a Clô precisa de nós também. E o mais importante não é somente cuidar dos animais e da natureza nos dias em que comemora a sua data, mas sim todos os dias. Aí, professora, hein? Falou pouco, mas falou bonito. Aí, professora, eu preciso ir. Vai começar o Sai Notícias. E eu sou estagiário lá, né? Se eu chegar atrasado, eles me pegam. Tudo bem, Mico, pode ir. Oba! Bom, pessoal, é isso aí. Continuem ligados no Sai Notícias. Lunária? Lunária, o que é com você? Está no mundo da lua? O jornal já começou. Oh, meu Deus, produção, pega aí. Olá, pessoal. Estamos no ar com mais um Sai Notícias. E hoje temos várias matérias quentinhas. Você já ouviu falar da Mata Atlântica? Vamos conhecer este fabuloso ecossistema brasileiro com o repórter Alfredo da Mata. Teremos também a participação do biólogo Ronaldo Gasal. E o Top Sai com alguns ecossistemas super legais. Fiquem ligados, tudo isso daqui a pouco no Sai Notícias. A gente sai, mas volta. Gostou disso? Ficou A ótimo. gente sai, mas volta. O ozônio é um gás que se concentra na estratosfera, a mais ou menos 20 quilômetros da superfície da Terra. Ele é composto por 3 átomos de oxigênio e é chamado de O3. A camada formada pela concentração desse ozônio funciona como imensos óculos escuros para nosso planeta, pois o ozônio possui o tamanho e o formato exatos para absorver alguns tipos de energia solar, como a radiação ultravioleta. Algumas espécies de pescado sobem até as cabeceiras dos rios para realizar a desova. Nessa viagem de risco, os peixes se agitam para vencer os obstáculos naturais, como as corredeiras e cachoeiras. Além disso, precisam sobreviver às ameaças criadas pelo homem, como a poluição, as barragens e a pesca predatória. Este fenômeno é chamado de piracema. Bom dia! Boa noite! Está no ar o telejornal mais famoso do Sistema Solar. Ai, Solário, você se acha mesmo astro-rei, né? Ora, francamente. No jornal de hoje, quero dizer agora, o nosso repórter Alfredo da Mata vai nos mostrar uma cachoeira de 130 metros de altura. O tamanho de um prédio de 52 andares. Vocês conseguem imaginar? Pois é, ela fica num dos mais ricos ecossistemas brasileiros. Como é que estão as coisas aí na Mata Atlântica, Alfredo? E eu estou aqui num ecossistema muito importante, a Floresta Atlântica. Isso mesmo, aqui em Guaraqueçaba, no litoral do Paraná, na reserva de Salto Morato. E quero fazer um convite para você vir descobrir comigo mais coisas sobre esse ecossistema muito importante. Vamos lá? Aqui em Guaraqueçaba podemos ver toda a riqueza da Floresta Atlântica. Neste ecossistema terrestre existem muitos pássaros, rios, macacos, luz do sol e muitos outros seres que nós não conseguimos enxergar. E, se estamos falando de um ecossistema, é claro que existe a interação entre todos estes seres. Aqui em Guaraqueçaba existe o Salto Morato, uma cachoeira de 130 metros de altura. Isso mesmo, 130 metros de águas bem limpinhas. Você teria coragem de sujar um lugar assim? Atrapalhar a vida destes animais? É claro que não. Estou falando tanto e esqueci de dar a oportunidade da gente poder curtir um pouco essa cachoeira aqui. Vamos lá? Escuta só. Nossa! Você viu que lugar mais lindo, Sol? É, um dia desses podemos ir para lá. Você sabia, Lunária, que todo o ecossistema é um enorme conjunto de elementos vivos e não vivos? Vivos e não vivos? Esse negócio não está muito claro para mim não, Solário. Ora, Lunária, francamente, isso não é um problema, hã?
No próximo bloco teremos aqui nos nossos estúdios um convidado especial que vai explicar tudo direitinho. Ah, muito bem. Então não saia daí que o Sai Notícias volta em instante. O tuiuiu, ou jabiru, é a ave considerada símbolo do Pantanal. Seu bico é enorme e sua plumagem é branca. O tuiuiu voa com o pescoço totalmente esticado e sua envergadura pode chegar a 3 metros. É uma ave que realiza movimentos migratórios. Vamos usar como amostra um bairro de uma grande capital, onde vivem 9.000 famílias e cerca de 4.000 cachorros. Cachorros de pequeno porte produzem cerca de 100 gramas de cocô por dia. Já os cachorros maiores podem produzir até 1 quilo. Temos aí uma média de 500 gramas de cocô por dia. Se todos os donos deixarem de recolher os cocôs das ruas e calçadas deste bairro, em 19 anos, ele estará inteiramente coberto por cocô de cachorro. Solário, você esqueceu o que ia dizer? Não é nada disso, Lunar. É que eu estou um pouco nervoso, não é? Ah. É com grande prazer que recebemos em nossos estúdios hoje o professor e biólogo Ronaldo Gasal. Olá, Ronaldo. Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem? Olá, Ronaldo. O Solário apresentou você como um biólogo. Será que você poderia explicar para os telespectadores o que é que um biólogo estuda? Perfeitamente. Basicamente, o biólogo é um profissional que lida estudando os diferentes tipos de organismos vivos dentro dos espaços onde eles existem, ou seja, os chamados ecossistemas. Professor, e qual é a diferença entre seres vivos e não vivos? E qual a função deles no ecossistema? Na verdade, essa pergunta é uma pergunta bastante difícil. A gente pode tentar caracterizar isso de uma forma exemplificada, pensando, por exemplo, nas plantas, pensando nos organismos vivos como animais, que interagem dentro de determinado espaço. Mas, dentro desse espaço, a gente também pode reconhecer uma série de elementos, são chamados de elementos não vivos. Ou seja, a gente pode pensar na umidade, podemos pensar na pressão, na luminosidade, que interferem na sobrevida desses organismos. Ai, eu não consigo imaginar um ser sem vida. Essa é uma situação bastante interessante também, porque todas as vezes que a gente fala do organismo vivo, a gente tem que pensar justamente nessas inúmeras características, como a sua organização, a sua composição, a forma como eles estão funcionando, como eles estão trabalhando, interagindo uns com os outros, para justamente diferenciar desses chamados elementos não vivos. Elementos esses, como a gente já exemplificou, como o caso da chuva, da umidade, da temperatura, que interferem na sobrevivência dos organismos vivos e, de certa forma, também sofrem influência por parte desses organismos. Certo. E você poderia dar alguns exemplos disso, professor? Com toda certeza. Se a gente for pensar, por exemplo, em organismos vivos, podemos pensar numa planta que absorve a energia do sol, transforma isso no seu alimento. Alimento esse que, obviamente, vai ser utilizado por um caracol, por uma lesma, por um passarinho que come, obviamente, esse caracol. Todos esses elementos são elementos chamados de elementos vivos. É claro que eles vivem dentro de um espaço e como espaço também tem esses chamados elementos não vivos. Então, podemos reconhecer o caso, por exemplo, o sol, podemos pensar na chuva, podemos pensar na questão do solo, que seriam elementos não vivos dentro desse ecossistema. Está tudo esclarecido, então. Os elementos vivos e não vivos. Muito obrigado, professor. Ronaldo, muito obrigada, professor. De nada, até uma próxima. Certo. Vamos conferir agora o Top Sai dos ecossistemas. Vamos lá. Na quinta colocação, um dos menores ecossistemas, a poça d'água. Em quarto lugar, um ecossistema que as crianças adoram, o quintal de casa. Em terceiro lugar, estreando aqui no Top Sai, as florestas. Em segundo lugar, um ecossistema criado pelo homem, o aquário. E o grande vencedor é a inacreditável e inesperada sala de aula. Nossa, que legal! A sala de aula também é um ecossistema. E está em primeiro lugar no nosso Top Sai. Vamos mantê-la sempre bem limpinha, né? E para encerrar o Sai Notícias, vamos ouvir a mensagem de um ambientalista sobre o maior ecossistema que nós conhecemos, o planeta Terra. Todo mundo cuida das suas casas, não custa cuidar dessa casa também conhecida como meio ambiente. A única diferença é que o teto é o céu, o chão é a terra, as paredes o ar e o alicerce é a nossa consciência. Que lindo! Eu até me emocionei.
Solário. É isso aí, pessoal. Vamos cuidar muito bem da nossa casa. O Sai Notícias chegou ao fim. Tenham todos uma boa noite. E um dia melhor ainda. Tchau. Tchau.